Hoje nós vamos meditar numa mensagem que tem como tema paternidade divina. Você se considera um filho autêntico do Senhor dos Exércitos? Hoje nós vamos meditar nesta oportunidade gloriosa. Que a graça de Deus, que a alegria do Espírito Santo esteja na tua vida e na vida de toda a tua família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, logo no Velho Testamento, nós vamos encontrar Deus sendo apresentado como o Criador e aquele que dá a origem, o originador. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 32, verso 6, Moisés vai dizer o seguinte: não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? E Moisés aqui faz uma pergunta para o povo de Israel. E o povo de Israel ele tinha certeza que Deus era aquele que tinha adquirido Israel como seu povo, que tinha estabelecido na terra como a sua nação. Quando nós olhamos lá para Êxodo, capítulo 4, versículo 22, nós vamos ver lá Moisés falando que Israel é meu filho, meu primogênito. Deus falando para a nação de Israel. Então, Deus é pai de Israel também como nação. E também quando nós olhamos mais ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, Pai, é apresentado como compassivo e disciplinador. Quando nós olhamos para Salmo 103, verso 13, o salmista vai dizer o seguinte: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então Deus tanto é aquele que tem compaixão, que tem amor, que se compadece dos seus filhos, como também é aquele que estabelece a disciplina, a correção, para que os seus filhos possam receber dele a bênção, receber de Deus as promessas do Senhor. Quando nós olhamos lá nos ensinos do Senhor Jesus, Deus Pai, ele é apresentado em primeiro lugar como um Pai íntimo e acessível. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 9, quando o Senhor vai nos ensinar a oração modelo, a oração do Pai Nosso, nós observamos o Senhor dizendo assim: Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, não é meu Pai, não é teu Pai, é nosso Pai. Então nós observamos logo de início na oração que Deus é tratado como um Pai que quer relacionamento, que quer intimidade, e um Pai que nós podemos ter acesso através da oração da comunhão com o Senhor. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 32, nós vamos ver Pai sendo apresentado, o Senhor nosso Deus apresentado como um Pai cuidador. Quando vai dizer, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Nós vamos ali, Jesus falando que dentro das necessidades físicas, materiais, espirituais, nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que Deus, como o Pai que cuida, ele ia providenciar as questões materiais que nós precisamos aqui, nessa dimensão aqui na terra. E Jesus ainda trata o Senhor Pai como um Pai amoroso e perdoador. Quando nós olhamos lá em Lucas 15, 20, nós vamos ver a Escritura dizendo o seguinte: quando ainda estava longe, o pai o viu e, movido de íntima compaixão, correu. Nós observamos aqui a parábola do filho pródigo, aquele filho que desgarrou-se, que abandonou a casa do pai, mas mesmo assim o pai, com um coração amoroso e com um coração perdoador, recebeu aquele filho que tinha se desgarrado. Ao retornar, perdoou seus pecados e deu uma nova vestimenta, uma nova comunhão, a graça do Senhor sobre a vida dos filhos. Então nós observamos aqui o nosso Pai, esta paternidade gloriosa, a paternidade divina na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus, ele é um Pai cuidador, amoroso, perdoador, íntimo, que quer ter intimidade conosco e acessível aos nossos corações. Muitas das vezes a gente pode até ter grande dificuldade em falar com uma certa pessoa aqui na terra, mas o Deus Todo-Poderoso nós podemos ter acesso através do Senhor Jesus.
Então, quando nós observamos aqui, falando da paternidade divina, nós vamos observar as bênçãos espirituais e ser filho de Deus. Então, quais são as bênçãos que a Bíblia retrata do nosso Pai Celestial para conosco, seus filhos aqui na Terra? Quando nós observamos uma das bênçãos que nós estamos aqui tratando, nós vamos tratar, a primeira bênção é a adoção divina. Nós somos feitos filhos por meio do sacrifício de Cristo. Quando nós olhamos lá para João, capítulo 1, versículo 12, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, nós vamos ver lá o Senhor Jesus dizendo o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, através, por meio de Cristo, Senhor Jesus, nós somos adotados, nós temos a adoção de Deus. Segundo, quando nós olhamos lá para João, capítulo 3, a partir dos primeiros versículos, nós vamos ver ali o novo nascimento. O que é esse novo nascimento? É a regeneração. Nós recebemos uma nova natureza espiritual. Está lá escrito que aquele que nascer da água e do Espírito, esse é meu filho. Esse tem direito à filiação de Deus. Ser regenerado pela palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Terceiro, as bênçãos espirituais que sermos filhos de Deus. Terceiro lugar, perdão dos pecados. Os pecados, meus amigos, é tudo aquilo que desagrada a Deus e que nos separa de Deus, que nos coloca longe de Deus. Então, Deus providencia a reconciliação plena com Deus. O Pai, através de Cristo, seu Filho amado, providencia essa reconciliação plena com o nosso Pai Celestial. Efésios capítulo 1, versículo 7, nós vamos encontrar lá Paulo escrevendo da seguinte maneira: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, houve uma liberdade, houve um perdão das ofensas dos pecados. E agora nós temos o quê? Direitos. Temos deveres? Temos. Mas também através de sermos filhos dessa paternidade gloriosa, nós também temos direito diante do Senhor. Quarto lugar, justificação. Somos declarados justos diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, nós vamos encontrar Paulo dizendo o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos justificou através do seu Filho amado. E agora nós temos direito a esta paz, a esta comunhão com o Senhor. Paulo, ele é claro: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Cristo, antes de recebermos o Evangelho, de aceitarmos a palavra, recebermos o Espírito Santo, nós estamos em inimizade contra Deus. Mas através de Cristo, nós somos justificados e agora temos comunhão, paz com Deus. Quinto lugar, esta graça que o Senhor nos traz é um relacionamento restaurado. Traz um relacionamento restaurado. Ou seja, uma paz completa. Paz com Deus, comunhão com Deus. Quando nós observamos Romanos 8:1, Paulo vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o relacionamento foi restaurado. Mas, se nós observarmos, para aqueles que andam segundo o Espírito Santo. Ou seja, se você estiver andando segundo a natureza caída, o pecado, você não tem paz com Deus, você não tem comunhão com Deus. O seu relacionamento ainda não foi restaurado. Mas, através de Cristo, do sacrifício de Cristo, e agora você tem entrado para esta porta da salvação, a graça de Deus, você não está mais andando segundo a carne, mas segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Em último lugar, para nós meditarmos, o que nós temos? Qual é essa última bênção que nós encontramos? Acesso direto ao Pai. Olha que coisa gloriosa.
Que coisa majestosa. Liberdade para orar e se aproximar de Deus. Conforme está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, nós vamos observar o escritor falando o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que coisa gloriosa. Não é chegar com desconfiança, mas com confiança, com certeza de que o Senhor está com as mãos estendidas. E essa confiança, meus amigos, meus irmãos, nós temos através da palavra de Deus. E se nós observarmos, essa misericórdia, ela nos alcança de uma tal maneira que nós temos a certeza de sermos ajudados a qualquer momento da nossa vida. Por quê? Porque o Senhor é poderoso para nos atender. Então, acesso direto ao Pai. Que coisa gloriosa. Então, fique com essa palavra. Medite no seu coração. Deus é Pai. E se Deus é Pai, e eu e você, nós somos filhos, nós devemos obediência, sujeição, amor, fidelidade ao nosso Pai Celestial. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, que você permaneça na palavra. Quem está na palavra está seguro. Amém.